Olá pessoal, estamos começando a 8ª edição do Genipapo, o podcast da Casa Verde. Esse lugar, Casa Verde é um lugar que fica aqui na Avenida Dorival Caymmi, olha só, Avenida Dorival Caymmi, número 108, Itapuã, no coração de Itapuã. É, digamos assim, talvez um dos últimos quintais aqui desse lugar, que já foi um grande quintal, né? Uma aldeia de índios, né? Já foi vila de pescadores, já foi um lugar procurado por tantos visitantes, poetas, hippies, pessoas que desejavam sentir a felicidade de viver num lugar desse nível, né? De beleza natural, de harmonia, de fauna e de flora. E hoje a gente está aqui nesse lugar que é uma reminiscência, reminiscência, né? Assim que fala, desse ambiente, né? Quem está aqui na Casa Verde se remota um pouco a esse Itapuã do passado, né? E eu estou aqui nesse dia 6 de março de 2023, mais uma vez com meu amigo Fábio Chiva. Segura o Genipapo, Fábio Chiva. Olha o cheirinho. Isso tá. Deixa um cheirinho nas mãos, assim, de quem oferece. Tá demais. Esse aqui tá, assim, a gente, na conversa aqui, né? Nosso querido Jairo Santos, né? Nossa querida Carla Uco. E ele fala, o tema hoje, gente, eu acordei já pensando nisso, economia solidária. Eu falei, rapaz, hoje eu vou aprender um bocado. Vou trazer a sacola, uma sacola grande para carregar tanto ensinamento. E o Jairo falou uma frase que eu achei sensacional, que a economia solidária é feminina, por natureza, né? E esse Genipapo que veio hoje para mim, ele está evocando a feminilidade, porque assim, como a figura de um seio feminino, né? Então acho que simbolicamente para um seio que nutre, que alimenta. Então assim, acho que simbolicamente a gente começa lindamente com esses dois perfumados aqui e passa o Genipapo aqui para a Carlinha. Toma, Então, gente, muito obrigada. Eu queria agradecer a Fábio, a Amadeu, a Casa Verde. Na verdade, a gente vem acompanhando, né, a evolução, o processo, o sonho da Casa Verde, né, a Casa Verde criando raízes, resgatando um pouco da história, reconstruindo, né, um pouco da estrutura, pensando na estrutura, e a gente fica muito feliz, assim, quando essas ações, elas vêm a partir de um enraizamento do território mesmo, né? E a economia solidária, ela preza por isso. A ação, ela é válida a partir do seu enraizamento. Ela é tão grande quanto as suas raízes e o quanto ela representa do território onde ela está. Então, eu acho que a gente pode ter um papo bem legal aqui, né, com o professor, um Genipapo bem legal, cheirosíssimo. Nosso professor Jairo aqui do lado. O gênio do Genipapo também é escrito com gênio, aquele gênio. De Gênesis, né? Isso. Ótimo. Isso, e assim, eu fico muito feliz pelo convite. E aí eu passo a bola agora também para dar a primeira palavra para Jairo e a gente vai seguindo. Segura o Genipapo. Segura o Genipapo. Então é uma satisfação muito grande estar aqui nesse dia de hoje, nesse Genipapo, né? E com essas companhias maravilhosas de dois instigadores culturais, artistas, multiartistas, Amadeu Alves, Fábio Chiva. E óbvio que ali atrás da câmera, Fabiola, presente aqui, Fabiola Campos, uma pessoa que participa de todo esse processo, e aqui tendo a honra de estar com Fábia Uco. A plateia linda aqui, ó, maravilhosa, de aprendizes e artista do violão, né? E com Carla Uco, que é uma das pessoas mais dedicadas hoje em Salvador à economia solidária, faz parte do projeto de economia solidária chamado Centros Públicos de Economia Solidária, né? São lugares de difusão da economia solidária, e que a Casa Verde aqui em Itapuã é algo semelhante, é um lugar onde muitas ideias fluem, muitas atividades. Então, eu estou aqui muito mais como aprendiz, né? Porque a gente está sempre aprendendo, cada momento da vida é um momento de aprendizado, né? A gente às vezes pensa que sabe, mas a gente na verdade está sempre aprendendo, aproveitando o que as outras pessoas podem nos propiciar, para conversar sobre economia solidária. Eu faço parte da rede de gestores públicos de economia solidária, né, uma rede nacional que engloba muitos governos do Estado, Prefeitura do Brasil. Sou da Secretaria de Trabalho do Governo do Estado da Bahia, e por conta disso que eu estou aqui para trazer um pouco do que nós vivemos na economia solidária do Brasil
E aqui a Bahia é um lugar onde a economia solidária tem uma atividade muito intensa, é a maior economia solidária do Brasil, organizada a nível de governo. E que o Gênesis Papo continue também aqui para frente, o Gene Papo, que é Gênesis, né? Isso, com certeza. Fábio, a gente sempre tem feito de uma forma espontânea, né? E isso é uma das características do nosso Gene Papo. A gente não cria nenhum pré-roteiro, né? Até às vezes dá vontade, né, de pensar um roteiro. Eu acho que algumas coisas a gente pode ir ao longo. Nós estamos apenas na 8ª edição, né? Tivemos aí conversas maravilhosas com algumas figuras fantásticas, né? Acho que a gente pode ter um momento que a gente divulgue ações de parceiros. O Aireza falou da gente conectar com outros podcasts para a gente estar divulgando os outros. Querido Aireza, próxima semana a gente já vai ter participação de pessoas indicadas por ele. Mas diga aí, por onde... Olha, o tema é economia solidária, desafios e oportunidades. assim, eu tenho um bocado de pergunta, né? Assim, na verdade, que não tem roteiro, é porque é um assunto que me assim, emociona, me apaixona. Mas acho que para começar, né, certamente, como eu mesmo, até pouco tempo atrás, já ouvia falar assim, mas o que é isso? Então, para uma pessoa que só ouviu falar, que não tem contato com a economia, assim, bem didático, assim, o mais simples possível, o que é economia solidária? A que é que se propõe, né? Hoje a gente vai ter 2 risadas maravilhosas, de Fábio e Ricardo. Então, a economia solidária é o que a gente chama, é uma proposta de economia, né, de organização da sociedade, de organização da produção, organização dos meios mesmo de produção da sociedade, onde o ser humano está no centro. Então, ela parte do princípio de que a economia ela não é exclusivamente aquela economia de mercado, né? Alguns autores falam, né, que é uma falácia a gente entender que a economia é aquela economia do mercado, do dinheiro, exclusivamente monetária. Na verdade, diversas sociedades do mundo sempre se organizaram e organizaram suas economias de forma absurdamente diversas. O mercado era apenas uma dessas formas de organização. A gente tinha práticas de reciprocidade, que é aquela troca, às vezes é uma troca mesmo, às vezes a dádiva, você dá sem nenhum intuito de receber em troca, mas aí isso gera um sentimento no outro, ou numa outra sociedade, ou numa outra comunidade, ou numa outra tribo, de dar também. A gente tem também práticas de redistribuição, por exemplo, então tem comunidades que têm os frutos, né, daquela colheita, são colocados na mesa, são partilhados e redistribuídos, né, para algumas pessoas da comunidade com base em normas que são criadas, acordos que são criados. Então, a economia solidária ela prevê essas práticas econômicas no centro das sociedades. Então, ao invés do mercado ele gerir e ditar as normas da sociedade, a economia, que é plural, que é ampla, que é mais do que o mercado, ela está a serviço do bem viver das comunidades. E aí, quando eu falo comunidade, eu estou falando dos povos, mas eu estou falando de natureza, eu estou falando da diversidade das práticas dos povos. Então, essa é a economia solidária. A gente fala que é uma proposta, a gente sempre chama assim, uma nova prática, é algo como se fosse algo subversivo, mas ao mesmo tempo, nunca a gente tratou de uma economia tão ancestral também. Porque o mercado dominando a sociedade é novo. Vem lá dessa área industrial. Isso é novidade, né? A sociedade de mercado é novidade. Agora, a sociedade que usa a economia para o seu sustento, para o seu bem viver, né? Respeitando a natureza, coexistindo com a natureza, isso daí é a economia de fato do ser humano. Então, essa é a economia solidária. Sensacional. Professor Jairo. Daí é fácil depreender essa necessidade de um modelo, um tipo de economia diferente, né? Na realidade, a palavra economia é casa, nomia, a organização da casa. Só que em determinado momento, quem tem o dinheiro, quem tem o poder, faz com que pareça para a vida, para o mundo, que a economia é o domínio de quem tem dinheiro, que faz com que as leis, as regras sejam do jeito que ele quer, que eles querem. Então aí é onde entra essa figura do mercado.
Eu diria assim, como Carla colocou aqui, para nós a economia solidária é como uma esperança, é algo que é uma esperança que as pessoas têm de um mundo diferente desse mundo que existe hoje. Então ela é uma economia que ela propõe, como ela falou, o ser humano como fundamental, como centro da vida, para o qual deve ser destinado todos os resultados de tudo aquilo que se faz, que se produz, para o qual vender e oferir um lucro tem que ser uma coisa justa, dentro de algo que não prejudique outras pessoas, onde as pessoas não tenham que vender a sua força de trabalho em troca de um salário que às vezes não dá nem para se alimentar direito, que às vezes até escraviza, faz com que as pessoas se tornem escravos. Exemplo disso é essa situação das pessoas que foram escravizadas no Rio Grande do Sul por vinícolas, que vendem vinho muito caro, que apresenta para a sociedade uma marca brilhante, uma grande produção em marketing e tal, e que está escravizando pessoas, usando pessoas de forma incorreta e destruindo a vida de seres humanos para ter lucro. Então esse é o mercado que ela está falando, é um mercado que não tem nada a ver com a vida, é algo que beneficia muito poucos em função da destruição de tudo, do planeta, das pessoas, dos recursos todos que a gente tem. Manter, por exemplo, o agronegócio no oeste da Bahia ou no Mato Grosso é destruir o aquífero do Urucuia todo, que são milhões de litros d'água que são gastos para produzir soja, para produzir aquilo tudo que se produz lá, para vender, para engordar animais na China, em outros países do mundo. Não beneficia em nada o nosso povo. Nem impostos eles pagam, porque o agronegócio não paga imposto, tem toda uma situação da tal da geração de commodities, que tem que beneficiar a balança de exportação do país, só que as pessoas não são, vamos dizer, educadas para entender o que é que se move dentro disso aí que chama mercado. Então nós acreditamos que a vida é assim, funciona dessa forma. Então a economia solidária vem nessa direção. Ela já existe há milênios, mas em verdade aparece há 40, 50 anos atrás, reaparece no mundo como forma de dizer, olha, nós não aceitamos mais esse tipo de modelo que está aí, porque esse modelo não cuida da vida das pessoas. Ela nasce a partir, assim como uma coisa nova, a partir de Forcídio, como é que... A partir das ocupações de fábricas que faliram, né? Isso. Ela pode... Lá da década de 80, 90, é quando surgem os termos, né? Que começa a se dar nome a esse conjunto de práticas que se alinham com isso que estava se percebendo que era diferente, né? Que eram essas experiências que às vezes eram de base comunitária, eram experiências de trabalhadores cujas fábricas foram à falência, os trabalhadores compraram os meios de produção, se tornaram donos do meio de produção, então tiveram uma diversidade absurda de experiências e aí começou a se dar nome. Esse nome, Economia Solidária, ele vem da Europa, mas a gente tem também outros nomes, por exemplo, a Economia do Bem Viver, que a gente pega, né, Bolívia, Equador, Uruguai, e aí a gente fala, o Bem Viver ele fala das práticas dos povos andinos, de lidar das práticas econômicas dos povos andinos, de incluir as divindades na economia. As divindades elas são consultadas e elas são levadas em consideração, as práticas ancestrais, a própria resposta da natureza, que de alguma forma é uma resposta da divindade. Então, como é que se dá nome a tudo isso, que não se enquadra nessa economia de mercado, mas que movimenta uma economia pulsante e que é responsável talvez não, principalmente pela nossa estadia aqui na Terra, né, por organizar a nossa casa. Então, o termo ele vem daí. Aí ele começam a se dar nomes em lugares diferentes, mas a gente usa aqui no Brasil o termo economia popular e solidária, que aqui no Brasil ele tem muito essa característica do que circula, né? O que tem aqui do lado de fora, né, em Itapuã, da economia popular organizada, mesmo, né, que é enraizada no território, que pensa o território. Então, aqui no Brasil a gente usa esse termo, que a gente bebe um pouquinho da Europa, mas a gente traz também os conceitos do bem viver do Uruguai e do Equador. Só para a gente dar um exemplo bem prático, né, dessa economia popular e solidária. Em verdade, tudo que não é economia de mercado, tudo quanto é forma de trabalhar e suprir a vida a partir de atividades que não são de mercado, que não é o salário, que não é um ganho que já tem uma carteira de trabalho assinada, acaba sendo uma atividade muito de solidariedade.
Vou dar um exemplo prático, esse pessoal que tem aqui na frente da Casa Verde, né, os que chamam camelôs, pessoas que trabalham há muitos anos e que muitos ambulantes desses não tem nenhum tipo de registro no governo federal, mas que já estão aí, que ensinam os filhos, que a esposa vem, que as pessoas vêm e que a Casa Verde aceita que eles permaneçam aí, auxilia a guardar o material deles e tal. Isso tudo é uma solidariedade, é uma existência de um tipo de atividade que é solidária. Nos terreiros de candomblé acontece muito isso, fazer as roupas, os vestuários, produzir alimentos, tal, de forma coletiva. Isso é solidário. E tudo isso é feito de uma forma, de certa forma, visando a vida, a preservação da vida, visando a busca de solucionar e que não é predatória. Enquanto, por exemplo, a produção de soja gasta milhões de metros cúbicos de água, né? Nós temos atividades nesses lugares que não consomem os bens da natureza da forma predatória, dessa forma. Então isso é economia solidária. Essa é uma busca de compreender a vida de uma forma diferente dessa compreensão que a grande economia tem. Você vê lá, o cara dá um rombo de 40 bilhões nas Americanas, não acontece nada. A imprensa não noticia isso, não tem prisão, não tem nada, não acontece nada. Parece que não aconteceu nada. E muitos trabalhadores vão perder o emprego. Muitos acionistas pequenos vão perder dinheiro ali. E não acontece nada com essas pessoas. Então, são pactos de elite que acaba causando sempre sofrimento para o povo e não encontram soluções ao longo do tempo. Então, a economia solidária, ela propõe uma situação diferente. Você criar um sistema onde o próprio produtor, as pessoas que produzem, cooperativas, associações, grupos de mulheres, grupos de juventude, faz a subsistência daquilo ali e o resultado é de todos. O resultado, todos trabalham junto e todos distribuem o resultado. A palavra subsistência pode ser trocada por uma outra? Pode sim, é viver. Viver de forma correta, existência. Uma existência plena. É isso aí mesmo, é exatamente isso. Né? Onde entra o Pocinho? Porque eu citei ele aí. Pocinho é um grande teórico da economia solidária e ele foi o nosso primeiro secretário nacional de economia solidária. A gente tem aqui no Brasil, deixa eu ver, eu sou ruim de datas, mas em 2003 a gente começa a institucionalização da economia solidária aqui no Brasil. É quando o governo fala, não, a gente reconhece isso, muito pautado pelo movimento social da economia solidária. É muito organizado, extremamente organizado. A gente tem fórum nacional, fóruns estaduais, fóruns municipais de economia solidária. Se reúnem na época que o presidente Lula, né, na primeira eleição do presidente Lula, ele se reúne e fala, não, a gente quer pautar a economia solidária como modelo de desenvolvimento no país. E aí é quando o governo federal começa, não, a gente quer, não, tudo bem, a gente aceita. E como é que a gente vai institucionalizar isso, tornar isso lei, tornar isso programa, tornar isso ação? É bom, aguinhar o somzinho da água, né? O somzinho da água. E aí, todo mundo se olhou, foi ótimo. Eu fui a única, não sou da área de música. Pra mim o som nem me incomodou, tava aqui. Faz parte. Isso. É porque tem uma pessoa que está solidariamente fazendo uma renovada aqui nas coisas de casa, e aí ela justamente abriu a torneira. Pronto. Então é isso. Então o Brasil começa a pensar, né? Como a gente vai tornar isso institucional. Aonde ele fica, onde a economia solidária fica, e começam aí nesse período a rede de gestores. Se eu não me engano, um ano depois da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela já é instituída. Então, assim, o Brasil começa a pensar assim, certo, onde é que ela cabe? E aí ela coube, naquele momento histórico específico, associada ao Ministério do Trabalho. E Pocinho, ele é um grande pensador da economia solidária. A gente tem de pensar na prática mesmo, olhar para a economia solidária brasileira e falar, ela é retratada dessa forma, ela se coloca dessa forma, ela se apresenta, ele pensava sobre a economia solidária, né? Então, ele é convidado a assumir a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ele é o nosso primeiro secretário nacional de Economia Solidária. Essa secretaria ela foi extinta na ocasião da extinção do Ministério do Trabalho, né, quando a gente teve diversas perdas, né, institucionais, o desmonte de diversas políticas públicas no Ministério da Cultura, no Ministério do Trabalho. E aí a gente consegue fazer uma lista enorme, né? 2016, após o golpe, isso. E então a gente está aqui na expectativa de como é que a economia solidária ela ressurge
institucionalmente dentro do cenário nacional. Mas Paulsin já é essa figura de referência, porque ele teve esse trabalho de sair. Ele é um pensador, é alguém que está na prática, que estava no dia a dia dos empreendimentos de quem fazia economia solidária e contribuiu na escrita, no desenho, né? Na do que é. Na teorização de tudo aquilo, da Isso. prática. Né? Ele é um estudioso do assunto e com Exato. esses estudos ele começou a formular uma construção de um sistema de economia solidária. Começou a montar, a estruturar, a dar ideias, a criar todo um campo de estudo que hoje tem muito material desenvolvido. Ele é uma referência na economia solidária, o Paulsin é um professor universitário de São Paulo, e que ele começa a construir todo um pensamento estruturado da economia solidária. O que é a economia solidária? Se baseia em quê? Quais são os fundamentos? Quais são os princípios que a economia, que um empreendimento, um grupo de mulheres ou uma associação, quais são os princípios que ele tem que seguir para ser considerado um empreendimento de economia solidária? Popularizar também, né? De que forma que isso se faz, né? Porque não é uma coisa assim sem fundamento, é uma coisa que tem fundamento. Nesse momento existe discussão no Congresso Nacional, uma lei nacional de economia solidária, que é para justamente dar um marco legal dessa economia. Existe uma proposta do senador Jacques Wagner de considerar a economia solidária como um princípio da ordem econômica do Brasil. A economia solidária figurar na ordem econômica como um princípio. Então, por quê? Porque existe uma grande economia que é considerada importante pela Constituição da República, e aí vai ser inserido nela um parágrafo que considera como uma economia da República do Brasil a economia solidária. Isso dá à economia solidária as condições de se estruturar cada vez mais como um sistema de produção, sistema de comercialização, sistema de convivência das pessoas e de resultado que seja apropriado por todos que participam dela. A base principal é essa, é que todos são donos daquele empreendimento que existe com o nome de empreendimento de economia solidária. Todos têm a necessidade de prestar conta de tudo aquilo que acontece dentro do empreendimento de economia solidária. Não existe o presidente do empreendimento que ganha mais, que tem direito a opinar mais do que os outros, nada disso. É uma coisa onde o aprendizado da democracia... que tem direito de opinar é quem está no Pois manda é. quem pode, Pois mas é. Então isso é diferente da economia solidária. Carla tem uma experiência bastante importante nisso aí, porque lida com empreendimento, né? Orienta, auxilia a construção dos empreendimentos. Aqui na Bahia a gente tem uma política pública muito forte de economia solidária, vinculada ao governo do Estado, que foi justamente a Secretaria Nacional, ela nasce, né, no período em que Jacques Wagner, ele era ministro do Trabalho, e aí quando ele vem a ser governador daqui, ele institui uma superintendência de economia solidária. A gente tem uma lei estadual de economia solidária que prevê a criação de centros de referências da economia solidária em vários territórios, que são centros públicos de economia solidária, que são equipamentos vinculados ao governo do Estado. Hoje são geridos por organizações da sociedade civil, que foram pensados, inclusive, por organizações da sociedade civil. Elas se organizaram e pensaram que serviço é esse, o que é essa economia solidária, o que a economia solidária da Bahia precisa, e aí desenharam os centros públicos de economia solidária. A gente tem hoje 15 centros públicos de economia solidária. São espaços multifuncionais com equipe diversa para atuar no apoio, no fomento a iniciativas de economia solidária. E é importante a gente saber que a economia solidária ela é múltipla, né? Ela é diversa. Então, assim, a gente fala um empreendimento de economia solidária. A gente tem desde uma lavanderia comunitária, até um grupo de samba de roda, até uma associação de ambulantes que resolveu se organizar para pensar nos direitos deles, até, vamos dizer, um coletivo de hip hop, o pessoal da associação de moradores que pensa como o desenvolvimento daquele bairro. Então, assim, a economia solidária é extremamente diversa. Então, um centro de referência da economia solidária precisa também ser diverso. A gestão de uma política pública de economia solidária precisa dar conta dessa diversidade e dar conta de um processo de escuta constante, de se alimentar constantemente, de estar em campo constantemente, estar ouvindo constantemente a sociedade, né, organizada, os fóruns, os conselhos, os empreendimentos, chegar lá e colocar o pé no chão mesmo, colocar o pé, né,
ganhar asfalto, correr, entender quais são as demandas dos entendimentos de economia solidária e entender essa diversidade mesmo, né? E eu acho que essa que é a riqueza. Está vindo tanta coisa. Pode Não, ir. mas eu vi que o Fábio ia perguntar. Agora eu já vi umas 20 perguntas aqui. Pois é, né? Vou ter que escolher aqui. Então, vou fazer que está mais premente para mim, que eu achei fantástico, tanto o Carla quanto o Jairo falaram, cada um com suas palavras, né? Mas assim, que a importância das pessoas perceberem que é possível uma outra forma de funcionar coletivamente. Eu acho que a chave está por aí, porque a gente tem uma ideia de que é assim, sempre foi assim, e nunca vai poder mudar, porque sempre foi assim, é assim, não tem jeito. Né? E, inclusive, hoje a gente vive uma insanidade coletiva, né? Nessa tensão capitalismo, socialismo, como se não existisse outra maneira possível de funcionar. Isso desde criança eu me incomodava assim, como é possível? A gente inventou tanta coisa, não vai conseguir inventar nada além disso, vai ter que escolher. E a gente hoje tem uma politicagem muito mequetrefe, que fica assombrando com os fantasmas do outro lado. Venha para cá, senão você vai ser devorado pelas monstruosidades. Ali só tem coisa feia. Não, rapaz, aqui só tem coisa feia. E aí fica esse jogo de uma feitiçaria muito, muito reles. E a gente, na verdade, enquanto isso, o planeta está sendo destruído. E o relógio está correndo. Então, isso tudo é assim, vocês perceberam como o assunto realmente me apaixona. Sim. Porque eu tenho a esperança de que a economia solidária seja o início de um novo paradigma, de a gente pode funcionar de outra forma. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, o socialismo é o contrário. Quer dizer, você não tem para onde correr, mas de repente a economia solidária pode ser uma saída desse labirinto sem fim. O que vocês acham? Quer ir? Eu vou. Na verdade, eu acho que a economia solidária, claro, né, pensando num sistema mais robusto, ela prevê essa saída e eu acho que ela dá indicativos. Então, assim, tem gente que diz, não tem como existir economia solidária no meio do capitalismo. De fato, o capitalismo ele é devorador, né? Ele devora. Né? Ele é selvagem, ele devora, Ou existe um que não seja. Isso, enfim, né? Tem diversos pensadores que falam disso. Então, assim, como é que você vivencia essas práticas dentro de um modelo capitalista, né? Devorador, dessa forma? Então, assim, a gente acredita que, na verdade, a economia solidária ela já existe, não enquanto sistema, né? Robusto. E talvez ela inspire alguns sistemas, alguns elementos de alguns sistemas, né, globais. Mas a economia solidária ela existe nas pequenas comunidades, nas comunidades de menor porte. Ela existe talvez no próprio pensar do desenvolvimento, né, das diversas áreas. Agora, se ela em si pode se configurar enquanto sistema para responder, né, a essa demanda, né, de organização, eu acredito que sim. Eu acredito também que ela possa alimentar um outro sistema que tem um outro nome, mas que tenha, porque na verdade a economia solidária ela pode ter, como eu falei, diversos nomes. E ela é praticada de diversas formas. Mas o mais importante são os princípios dela, que é o princípio da autogestão, é o princípio do diálogo, como eu falei, o enraizamento mesmo, né, com o território, é esse compromisso profundo com o desenvolvimento, de fato, o desenvolvimento de forma bem ampliada, né, desenvolvimento humano, desenvolvimento não predatório. Então, assim, eu acredito que a economia solidária é a única saída, não. Ela conseguiu envolver os diversos temas e os diversos princípios enquanto um conceito que poderiam inspirar e que inspiram os sistemas que são mais sustentáveis no planeta. Né? Então, eu acho que a economia solidária foi um termo que foi criado, né? Mas a gente conseguiu englobar os diversos princípios. E isso eu acredito bastante. Agora, eu não sei. O que é importante nisso aí, tudo que o Carla está fazendo, é que na realidade a gente não está falando do velho, a gente está falando do novo. A economia solidária é o novo, é um reencontro do ser humano com a perspectiva de construir uma vida diferente dessa vida que tem sido defendida por quem tem o capital, pelo macrosistema
pela grande economia, pelo sistema bancário. Você imagina o seguinte, olha, estou falando aqui um pouco no campo teórico, mas vou trazer algumas experiências práticas disso. Você imagine que a grande maior parte dos seres humanos no Brasil trabalham o sonho, às vezes, o sonho da casa própria. E que justiça tem em alguém adquirir uma casa para pagar durante 200 anos, 200 meses de pagamento, e alguém deixa de herança para um filho uma construtora, uma empresa de engenharia que é herdeiro de milhões de pessoas que devem apartamento de R$2.000 por mês, de R$3.000. Não tem sentido isso. Fazer isso é uma forma de escravidão. É uma forma de escravidão. E isso se estabelece nos cartões de crédito, isso se estabelece em várias outras formas. Quanto mais você usa o cartão de crédito, mais o seu ranking no Serasa Score fica forte, porque você é um consumidor através do cartão de crédito, ou seja, está endividando sua vida até daqui a 50 anos para frente. Porque eles querem que seja assim, porque isso é a retroalimentação desse sistema. E o que tem de novo nisso aí? O que a gente pode mostrar? Eu fui em Maricá, no Rio de Janeiro, uma cidade de 200 mil habitantes, que 65 linhas de ônibus é de graça. Que todas as pessoas que fazem a universidade têm bolsa de auxílio da prefeitura, independente da universidade ser pública ou particular. Que todos os jovens que assistem às aulas de economia solidária e de direitos humanos têm direito a R$50 no final do mês, que é uma bolsa que a prefeitura dá, e se no final do ano for aprovado com nota acima de 8, ganha R$1.200 na caderneta de poupança. Todos os jovens do ensino fundamental, segundo grau, estão dentro disso aí. Você vai dizer, mas como é que eles acham de... Todas as famílias têm bolsa, têm uma renda cidadã, um valor específico que podem gastar aquilo para comemorar aniversário, pode comprar remédio, pode comprar alimento, pode comprar suco, pode gastar como quiser, que é dela, para ela viver bem. Sem Maricá, 200 mil habitantes. Eu fui lá para ver. Eu fui lá para ver. Quando fala assim, a gente pensa assim, mas como é que é possível? Eles têm lá uma quantidade muito grande de recursos que vem de royalties de petróleo. Só que em vez de eles contratarem construtoras para ficar construindo prédios públicos, não sei o quê, inventando mais coisas para botar funcionários e tal, eles resolveram transformar isso em renda de cidadania, em qualidade de vida. Então você tem Centro Cultural em Fio, está inaugurando a Casa de Maísa, está inaugurando tem lá um hospital chamado Ernesto Che Guevara, tem lá um monte, são 20 anos de administração do Partido dos Trabalhadores lá, do que a gente chama de esquerda, que está se construindo um sistema maravilhoso de vida. Eu andei 11h30 da noite, 1h da manhã indo para o hotel, sem ver polícia na rua, as pessoas caminhando, andando. É um negócio impressionante. Chega a ficar assustado. Quando a gente conta assim, as pessoas dizem, não, isso não é possível. Tem um banco chamado Banco Mumbuca, que tem 12 mil estabelecimentos que recebem a moeda Mumbuca, que era o rio mais sofrido, destruído que eles tinham lá, que passava numa comunidade pobre chamada Mumbuca. Eles criaram uma moeda com o nome dessa comunidade, e hoje essa comunidade é outra qualidade, o rio está limpo, cuidado e tal, porque eles destinaram a vida a isso. Isso é lá. Essa questão da moeda, né? Acho que é importante. A moeda local. Essa moeda solidária, como é? Fala um pouquinho sobre isso. A moeda local, a moeda Mumbuca. Hoje existe um instituto no Brasil chamado É Dinheiro, que ele tem em torno de 85 bancos locais que é agregado a ele, trabalhando com ele. Como é que funciona? Isso é o quê? Lá no caso da Mumbuca é um cartão, você não tem a moeda física, é só um cartão que recebe o crédito e que é aceito por todo mundo. Táxi, baleiro, ponto de comércio, 12 mil locais. Pela primeira vez eu vi uma cidade que tem o nome da prefeitura em 12 mil locais de comércio. Aqui aceitamos moeda Mumbuca, prefeitura de Maricá. E eles têm um banco físico. Eu fui no banco físico dele lá, todo pintadinho de vermelho. Parece que você está chegando num Bradesco, mas um Bradesco popular do povo, e você entra e toma um cafezinho e não tem guarda na porta, porque não tem dinheiro físico. Lá é a informação que se transforma no cartão. E como é que chega na pessoa essa moeda? Essa moeda ela é acreditada através da renda cidadã.
a pessoa recebe no seu cartão, na renda Política cidadã, todo de mês, reparação. e política de reparação social, todo mundo tem desenvolvido, as pessoas, você sente nas pessoas a cidadania. E você gasta lá, Entendeu? você gasta localmente. Eu peguei táxis lá e Só pode perguntei. usar Pois é. dentro da rede, né? Eles E aí têm vai na gerando. prefeitura, a prefeitura é atendida por 2 cooperativas de transporte de táxi. A prefeitura não tem carro para todo mundo, ela é os táxis que atende a prefeitura através do cartão Mumbuca, e no final do mês eles recebem tudo em Mumbuca. Uma Mumbuca vale R$1. O que eles fizeram com isso? Esse dinheiro que vinha do óleo de petróleo antes circulava na cidade, mas as pessoas iam comprar no Rio de Janeiro, que fica a 80 quilômetros de distância. Atravessa a ponte de Niterói e Rio de Janeiro. Antes de chegar no Rio de Janeiro, Niterói tem 1 milhão de habitantes, um comércio muito grande, então as pessoas saíam e compravam em Niterói Isso. ou no Rio. Então o dinheiro todo migrava. Com esse sistema, o dinheiro fica rodando na cidade. Todo mundo ganha, o comércio ganha, as pessoas ganham, gera emprego, gera uma condição de qualidade de vida melhor e funciona. É ali em Maricá. Esse mês nós vamos aqui da Bahia, vai um grupo de pessoas, de prefeitos, lideranças, para conhecer lá de perto, porque eu tenho dito ao pessoal, é bom ir. Porque quando a gente fala com tanta alegria de um negócio desse, que as pessoas pensam, isso é brincadeira, isso é discurso político. Vá lá para ver, entre na história na internet, o que é Maricá, e você vai perceber uma coisa diferente, vai ver que é possível fazer isso. Tem cidades menores que às vezes o pessoal diz, mas ali tem dinheiro do petróleo. Indiaroba está fazendo isso aqui na divisa da Bahia com Sergipe. Tem bairros Banco também, comunitário. Tem bairros, Palmas vai fazer Palmas, agora a sim, comemoração de 30 anos do Banco de Palmas. Exatamente. 25 ou 30 anos do Banco de Palmas está fazendo um congresso sobre moeda digital, sobre economia digital e bancos comunitários. Vai ser em Fortaleza em abril. A experiência de pintadas aqui na Bahia, como é que tem sido? Pintadas não tem banco, moeda, mas eles têm uma rede muito forte, né? E eles trabalham com a metodologia de fundos. Quer dizer, eu não sei se ele tem um banco. Não acho que não tem não, né? Não. Mas eles trabalham com fundos. São diversas organizações sociais que pensam o território, que já pensavam o território historicamente, e que se juntaram. Existe a Rede Pintadas, por exemplo, que tem um fundo que pensa o desenvolvimento daquele território. Então, eles vão atuar junto aos poderes públicos, vão atuar no desenvolvimento da economia local. Hoje eles fazem a gestão de um centro público de economia solidária. Pintadas é uma cidade do interior da Bahia, né? Isso, é mais exato. caro aí. A gente tem Qual é a região? Pintadas, região do Cisal? Bacia do Jacuípe. Bacia do Jacuípe. Isso. Bacia do O Assim, território é Feira de esse. Santana, Bacia do Jacuípe. Bacia do Jacuípe. Agora a gente tem outras experiências menores. A gente tem Matarandiba, que tem a Concha, que é uma comunidade pesqueira. Aqui, na Bahia, em O Vale do Veracruz. Iguape. Isso, eles têm banco comunitário, rádio comunitária, e a moeda ela é aceita em todos os estabelecimentos, praticamente todos os estabelecimentos locais. Você compra pão com a moeda, né? Qual é o nome da moeda lá? Concha. Concha? Concha, isso. Uma concha, 10 conchas. Exatamente isso, lá equiparado, real a concha. Acho que aqui cada vez vai lançar a folhinha. A verdinha, lembra? A verdinha? Eu acho O que é ótimo. interessante isso aí? Você vai comprar ali na feira. Itapuã, Só verdinha. Não tem economia O que a gente está pesquisa. dizendo é o seguinte, aqui em Itapuã, por exemplo, nós já conversamos isso algumas vezes, né, Madeira? Itapuã é uma grande, vamos dizer assim, uma potência assim, cultural, né, de belezas naturais, de vida, de evolução, de talentos. Isso. Né? Então tem tudo para uma experiência tipo, a Península Itaparipana tem o Banco Santa Sim. Luzia, O banco de Moja, mulheres que o tem Moja. lá com moeda, produzindo, desenvolvendo, sem apoio direto do poder público, porque às vezes a pessoa pensa, para funcionar isso tem que ter apoio do governo, com dinheiro do governo e tal. Não, eles estão trabalhando com produção de roupas, produção de alimentos, e ali vão para o banco gerando recursos, fazendo um trabalho de desenvolver. É a coisa do futuro, e nós precisamos trabalhar nisso. E a gente tem, como vocês citaram, né? A Itapuã tem o Itapuãzeiro, né? Que é o nome da pessoa que nasce, e durante muito tempo pessoas que vêm de fora, que às vezes fazem coisas mais significativas por Itapuã do que alguns que nasceram aqui, mas tinha muito essa resistência, né? Essas pessoas de fora não eram Itapuãzeiros. Sim. Então, né? Imagine, Fabíola, que nasceu no Rio de Janeiro, o que Fabíola já fez aqui, se for comparar com pessoas, não, Fábio que não nasceu em Itapuã, mas
Sou da Pajipe, sou da região. Da Pajipe. Ah, meu Deus. Pedro Abib, que é um cara que veio de São Paulo e que faz um trabalho aqui em Itapuã, que se for comparar com muitos ditos itapuanzeiros, né? E assim também outros nascidos e criados aqui. Eu tive essa bênção de ter nascido e morar aqui, morar na Avenida Dorival Caymmi, número 108. O ano passado, Dorival Caymmi fazia justamente 108 anos, né? E aí, em algum momento eu fui falar desse 108 e ele me toquei, pô, aqui é o número 108, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que você falou, né? Existe eu citei isso aí porque existe uma Itapuã que foi criada a partir de muitos outros fatores, né? E a gente vê na figura dos ambulantes pessoas que passaram a fazer parte do cotidiano de Itapuã, sejam através das pessoas que vieram para vender em feiras. Sim. A feira de Itapuã sempre foi uma feira muito rica, sempre uma referência. Então muitas pessoas hoje fazem parte desse cenário de Itapuã e não se pode dizer que Itapuã ainda é a tribo indígena, ainda tem essa herança ancestral, ainda é a Itapuã dos pescadores, é a Itapuã dos veranistas, é a Itapuã das ganhadeiras, é a Itapuã, né, dos malês, é a Itapuã, né, de tantas referências, de tantos símbolos. E também hoje é Itapuã, de pessoas que vieram morar nessa periferia, né, que nasceu aí o Alto do Coqueirinho, as Malvinas, que veio a ser o bairro da Paz, o quilômetro 17, Nova Brasília, Baixa do Dendê, que fica dentro, mais no coração de Itapuã, Baixa da Gia, Alto do Macaco e tal. Mas essas pessoas passaram a fazer parte dessa Itapuã, assim também como aquelas figuras que vieram para a Pedra do Sal, para o Flamengo, para a Aldeia de Jaguaribe, para o Vale do Jaguaribe, o Jardim Piatã, os condomínios que foram para abrigar essa mão de obra especializada que veio para trabalhar, fosse na Coelba, fosse no Centro Industrial de Aratu, no Polo Petroquímico, e essa convivência, né, desses diversos públicos, né? E vocês falaram dessa ancestralidade, e tem uma coisa, o que é a necessidade básica do ser humano. Tem gente que diz que não acredita em algumas práticas, como agricultura familiar, ou algumas coisas, porque ela não vai dar conta de sustentar 8 bilhões de pessoas, 3 refeições por dia, né? São 24 bilhões de refeições por dia na face da Terra. Sim. Né? E aí defendem que realmente o agronegócio é necessário, que, né, botar a floresta embaixo para fazer essas práticas é inevitável, digamos assim. Né? Mas existe uma fome também, que é a fome do poder, a fome do dinheiro, né? A ganância, o egoísmo e tudo mais. Então, a questão toda é essa, tudo bem, vamos praticar, e aí a gente tem as referências de lugares que se desenvolveram a partir dessa prática econômica. Sim. E que algumas pessoas conseguiram ascender, digamos assim, né? Economicamente, né? E aí tem as práticas culturais, e essas práticas culturais ligadas a essas outras práticas, né? Você vê a cultura da música dita sertaneja hoje, né? Ela tem a produção, o nível de investimento nisso aí. Se você entra na internet, eu dou umas pesquisadas até para ver se dá para tirar alguma coisa para o meu cardápio musical, né? E é um trabalho para pensar alguma coisa que eu diga assim, pô, eu vou cantar isso. Os caras têm uma produção de um investimento altíssimo. Está conectado com o agronegócio. Isso, exato. Então, eu pesquiso e é uma manifestação econômica. Convido também vocês a olharem como é que são desse período da pandemia, que é outra coisa que me veio em mente na hora que vocês estão falando, né? Que na pandemia a gente teve também que praticar esse sentimento de solidariedade e a partir daí já também pode falar, porque ele me ligou um dia para participar do Comitê Popular Solidário, e dali nasceu o Grupo Artista Solidário da Bahia, onde a gente fez realmente algumas ações que naquele momento importante para todos nós e para algumas pessoas é essencial, né? Assim, naquele de captação de doações e tudo mais. Então essa fome, né, que é uma coisa que o ser humano tem desde que o mundo é mundo, não só o ser humano, mas todo ser vivo, né, que precisa saciar
essas necessidades básicas, aí vem minha casa, né, minha vida, né? Você tem um teto para, né? Você vê a pessoa que tem uma casa em algum condomínio, né? Me vê agora em Interlagos, por exemplo. O cara que tem uma casa ali, ele tem condição de ter muitas outras casas daquelas e que ficam a maior parte do tempo fechadas, ficam inutilizadas. A gente tem terra, tem dinheiro. Dinheiro na mão de quem tem dinheiro, fica lá rendendo, né? Fica lá rendendo, não circula, não gera riqueza. Não circula. Quem tem dinheiro, coloca para render. Isso aí já dá uma reflexão. Mas o que eu falei primeiro foi a questão da fome, dos 8 bilhões de pessoas, das 24 bilhões de eleições, da fome de poder, da fome de dinheiro, do egoísmo. Como equacionar tudo é como... Uma coisa que eu lembrei. A última vez que eu ouvi Paul Singer falar, ele estava estudando Butão. Butão é isso. Um produto, país. felicidade. Isso, ele estava estudando a fundo o índice da felicidade interna bruta, que na verdade é um índice, porque esse índice na verdade não é um índice, ok? Mas ele que vai reger o planejamento público, né? Então ele que vai reger, ainda que eu tenha fome de poder, ainda que eu queira, eu preciso lutar para o alcance desse índice. E aí fui olhar, né, esse índice. Meu Deus, é um índice absurdamente complexo e ele é maravilhoso. Ele fala sobre satisfação. É um índice que tem vários fatores associados a ele, né? E o planejamento público, ele está associado a isso, a suprir esses fatores. Então, a satisfação das pessoas da sociedade. Então, assim, eu tenho onde morar e eu estou satisfeita com onde eu moro, eu estou satisfeita com a minha renda, eu sonho, eu planejo, eu vislumbro. Então, assim, olhar uma instituição pública, um poder público, planejando a felicidade de um povo, isso daí para mim é absurdamente revolucionário, inclusive, né? Lógico, é subversivo. Né? Então, aí eu só me lembrei disso quando você estava falando, quando estava falando de política pública, enfim, dos diversos lugares. É isso, né? A gente precisa chegar nessas instâncias e o que vai balizar o nosso planejamento, o que vai balizar nossas discussões, precisa ser outro parâmetro. A gente vai falar de PIB, a gente vai falar o que entrou, o que saiu, o que vendeu, o que não vendeu. Porque isso vai direcionar a gente para um outro lugar. A gente vai falar sobre a felicidade de um povo, o desenvolvimento de uma nação. Eu penso que esse desafio que a gente tem diante de nós, que criar um mundo melhor, ele suscita a necessidade de criar mais sonhadores por esse mundo melhor. É muito importante que um lugar como esse aqui, a Casa Verde, seja um lugar que instigue a juventude a sonhar com esse mundo melhor e querer construir esse mundo melhor que é possível. Eu tenho um amigo meu que essa semana passada ele foi passar 3 dias no Capão, não queria voltar. Dizia, rapaz, existe um mundo melhor. Existe um mundo que as mulheres entram no meio da mata, meia-noite, 1h da manhã, carregando o filho, não tem medo de animais, não tem medo de violência, não tem medo de tal. Ele estava nesse lugar 2 semanas atrás. Eu passei lá o ano passado, senti a mesma coisa, deu vontade de sair daqui de Salvador imediato e ir embora do Capão. Da mesma forma que eu senti esse Maricá, de repente. Essa olhada de Fábio Silva para Fabiola aí. Fica a dica. Eu estou achando que ele só está mapeando aqui os lugares, e aí já está assim. Por que eu digo isso? Porque esse mundo de aparência criado nas grandes cidades, criado pelo capital, pelo dinheiro, em determinado momento, quando a gente vai pensando, aprofundando, avançando um pouco mais na reflexão das coisas, a gente percebe que a gente não tem necessidade dele. Eu não tenho necessidade de shopping, dessas coisas, não tenho. Eu compro roupa quando eu preciso usar roupa. Eu não tenho necessidade de ir para shopping, passear, para procurar, para ver. Eu não tenho essas necessidades. Eu digo, como sei que milhares de pessoas não têm essa necessidade. Aí é onde é necessário. Aí eu vou colocar aqui esse livro, porque é meu livro é uma da minha Bíblia de cabeceira, Milton Santos, Por uma Outra Globalização, que é entender o que é essa perversidade que faz a gente aceitar esse mundo fantasioso, esse mundo narrado como fábula. Ele diz isso, esse mundo narrado como fábula, a gente faz-nos aceitar isso e não compreender a perversidade que existe dentro disso. E não compreender e não perceber a perversidade que existe dentro disso. Então, nesse livro, que é muito importante, é um livro de 120 páginas, que a gente lê assim de um gole, ele é muito interessante porque ele desvenda isso.
A quem interessa o mundo confusamente percebido? Porque esse processo todo que existe hoje, de comunicação muito intensa, dessas coisas, tudo isso é uma fragmentação cada vez maior que nos leva ao que ele chama, ele nos leva a querer acreditar que o mundo da técnica é o melhor dos mundos, quando na verdade a gente abre mão com isso do mundo da vida, da alegria, da felicidade, dos sentimentos. Essa é a grande questão. Quando que ele propõe, inclusive, por uma outra globalização, é pensar que não tem mais reversão, isso aí, mas que nós podemos fazer, reversão que eu digo a globalização, esse mundo da simultaneidade, das informações, de tantas coisas sendo propagadas, mas existe possibilidade. Criar o quê? Criar pequenos lugares onde a gente pode reinventar a vida. A Casa Verde, eu vi hoje aqui, quando eu cheguei, vocês com a aula de violão, unindo pessoas para um outro tipo de percepção. E daqui a pouco a gente tem aula de Daqui a pouco tem outra. Então, isso é necessário. Eu sou uma das pessoas que acredito que o Brasil devia ser dividido. Eu acho que nós devíamos ter, não era um país desse tamanho todo, não. A gente devia ter assim, era centenas de Capão, de Maricá, de Maraú, onde as pessoas pudessem viver e ser felizes. E a quem interessa não divisão, né? Porque já se tentou dividir tanto, até hoje se fala nisso. Que interessa o sistema como um todo, né? Tudo isso que a gente vê no mundo de guerra, essas coisas, tudo dinheiro. Porque não é nem assim, você não é uma divisão para Salvador. Salvador é um território imenso, você anda pelo subúrbio ali, você anda por... O prefeito dá conta disso aí, mas não, tem que ter o prefeito. Enquanto esses, eu conheci até o prefeito do bairro daqui de Itapô na semana passada, às vezes é só assim, um nome que não corresponde realmente a uma autonomia, realmente uma pessoa realmente agir como prefeito, que seria talvez o grande lance. Você pegar um território como esse aqui, essa potência, né, que assim como tem aqui, tem a Liberdade, tem São Rafael, tem Pau da Lima, tem os outros bairros todos que... Mas me lembrou uma música que eu vi. Eu ia no carro conversando com os amigos sobre um tanto dessa temática e cheguei no lugar e estava tocando essa música. Eu estava querendo colocar aqui para a gente escutar um trechinho dela e tomara que dê para ser bem captado, né? Vamos ver aqui. A música é muito bem-vinda. Esse dividido que eu estou falando não é um dividido assim, não é algo doido, não é isso não. É a ideia de você ter mais autonomia nos lugares. Não existe porque locais, poder local bem construído, bem fundamentado, com geração de cultura, de democracia, de decisões compartilhadas da população do local. Não tem por que você ter essa centralidade absurda que existe no Brasil, onde você bota R$100 de gasolina, 46 é de imposto que vai para a Caixa Federal dos Estados e a municipalidade não chega a ter um retorno disso aí. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Você tem estados mais fortes, você tem municípios mais fortes, com distribuição justa de condições de vida para a população. Essa é a grande questão. Você conhece o Dino Franco e Moraí? Não, conheço Moraí. Essa música chama... Conhece Moraiá também, né? Moraí. Essa música chama-se Caboclo Centenário. Não pretendo ser famoso, nem quero ser milionário. Moro longe da cidade, no ranchinho solitário. Não sou patrão de ninguém, também não sou operário. O sertão e idade curta, não dependo de salário. Pra vender minha colheita, não tenho intermediário.
aniversário. Eu não uso anel de ouro, nem relógio calendário. A floresta é meu jardim, a lagoa é meu aquário, a florada do Ipê marca meu aniversário. Um cantinho do meu rancho me serve de santuário, onde faço minha prece ao bom Jesus do Calvário. Toda noite eu rezo um terço, a intenção de um missionário. As 10 cordas da viola são contas do meu rosário. Assim vou levando a vida e cumprindo meu fadário. Canto moda sertaneja, só de tema imaginário. Escrevo versos de amor sem pegar no dicionário. Todo mundo assim me chama de caboclo centenário. É isso aí. Pois é, disse tudo. Salário. Mas me lembrou um livro que eu li, que falava, era um pastor falando sobre essa leitura da Bíblia enviesada, justificando, né, as práticas de exploração. E aí ele pega um texto lá de Êxodo, se eu não me engano, e aí fala de um ano, que era um ano pela lei. Eu fiquei apaixonada. Era o ano em que, naquele ano, acontecia de tempos em tempos, né? Naquele ano, aquela pessoa que perdeu as terras por motivo de empobrecimento, né? Não conseguiu. Ele tinha direito de reaver as terras dele. Ninguém poderia tirar as colheitas dos pés para que as pessoas pudessem colher. Era como se fosse um ano de reparação. Que de tempos em tempos ele acontecia para aquela comunidade continuar existindo. Então, assim, mas isso ninguém lê na Bíblia, né? Essa parte da Bíblia ninguém lê e ninguém gosta de ler. Mas você sabe. eu vou mandar lá no grupo, porque tem um nome. Tem um nome para esse ano, que eu esqueci. Eu era muito jovem quando um tempo atrás. Mas, assim, isso para mim foi revolucionário, assim, de ler, porque existem outras formas de governar. Existem outras formas de se criar, outros sistemas a se criar, né, de forma criativa. Se a gente não tem aquele medo, né, que colocam na gente, o medo, a sociedade da confusão, né? Vou até pedir, aproveitar a oportunidade, cara, pedir a bênção aqui ao querido Akihama, que ele criou uma expressão que eu achei sensacional, Bíblia subaqueira, que é a pessoa que bota a Bíblia debaixo do subaco e se sente o dono da palavra de Deus, e é ele que é o intérprete oficial de tudo isso. Isso é a Bíblia subaqueira que quer mandar nos outros, se valendo. E aí tem uma coisa muito importante da economia solidária, que o Carla está aqui representando nesse momento, e a Fabiola está ali, que é a presença da mulher na economia solidária. Porque a gente vê que existe, é real isso, a necessidade de um mundo mais fraterno, mais humano, de recuperar essa característica do amor na relação da humanidade entre as pessoas, né? E a economia solidária, ela tem isso, ela tem uma presença muito forte da mulher, por conta até de toda uma situação que aconteceu ao longo do tempo, onde hoje a gente sabe que tem um número muito grande de mulheres que dão conta da vida sozinha, criando seus filhos, são mães de família que dão conta de desafios muito grandes, em vários tipos de situações cotidianamente, né, envolvidas, estudam, trabalham, tomam conta de filhos, se organizam, vivem, tem que viver nessa maratona. E a economia solidária, então, ela recebeu uma presença muito forte das mulheres sempre. Você vai nos terreiros do Candomblé, a quantidade de mulheres que estão à frente das casas de Candomblé é muito grande. Você chega em muitos tipos de sociedades, você tem uma presença muito forte disso. Então, essa presença da mulher é muito importante para a consolidação de um novo tipo de viver na humanidade. É isso, embora a gente tenha esse desafio, tem né? esse desafio. Quando a gente institucionaliza, é natural. Então, a gente, enquanto a economia solidária ela é pensada de forma comunitária, ela é, né, do pequeno das relações, ela é formada por mulheres. Mas hoje a gente também tem estudos que mostram que, à medida que elas vão se institucionalizando, as iniciativas de economia solidária vão se tornando robustas
dentro dos parâmetros do capital, ela vai se tornando uma economia masculina. No comando dela. Isso, masculina. Então, assim, é importante também esse caráter de que a economia solidária, ela não é porque a gente dá um nome de economia solidária que a gente vai, é automático, a gente vai criado dentro de um sistema que ele é patriarcal, que ele é, enfim, né? Tem todas as características. Então, o natural é a gente excluir. Aí eu vou dar um exemplo, vou abrir mesmo o jogo. A gente tem uma experiência de comercialização da economia solidária no shopping. O shopping cedeu um espaço, a gente colocou lá, o pessoal estava precisando comer, botar de comer no prato, não é isso? Não é bom? Já estava precisando, a gente faz a gestão. A gente tem 8 anos dessa experiência. Quando a gente fez 5 anos, a gente fez um estudo dos relatórios financeiros. E aí a gente viu que todas as pessoas, as maiores receitas, elas estavam para aquelas pessoas que já tinham rendas maiores. Seja porque já eram de classe média ou porque tem algum tipo de... o marido, enfim, a família, né, vem de alguma herança, enfim. Então, quem tinha mais, ganhava mais. E a gente começou a perceber o quanto, muitas vezes, a própria experiência de comercialização em si, só chegar lá e vender, ela é excludente. Ela é excludente e ela replica todas as mazelas do mundo que estão aqui. Ela é excludente. E o que a gente faz? A gente vê quais são as práticas de reparação. Como é que a gente vai colocar as pessoas de igual para igual aqui? Aquela senhora que vai tomar um curso em São Paulo com o recurso do marido para fazer pano de prato e aquela senhorinha que faz o pano de prato de noite enquanto a luz dá. Certo? Como é que elas estão equiparadas na hora de chegar e vender no shopping center? Porque a própria prática de comercialização, essa senhora ela vai vender 2.000 e essa senhora vai vender R$200, se vender muito. Então, assim, como é que a gente equipara? Então, como é que se cria microsistemas de redistribuição e de fortalecimento dessas mulheres? Os homens, quando chegavam lá, eles assumiam muito facilmente o postão. Eu fico com... A gestão é partilhada, eu fico com a gestão financeira. Ah, não, é verdade, porque eu não sei, realmente, as mulheres não foram treinadas para assumir esses postos. Então, assim, como é que a gente fortalece essas mulheres? Como é que a gente se fortalece tendo que cuidar, muitas vezes, de criança? Porque na hora que essas mulheres estavam nos shoppings, maquiadas, bonitas e vendendo, os maridos, que antes, muitas vezes, até cuidavam das crianças, pararam de cuidar. Né? Os maridos que começaram a ir lá no shopping para ver o que ela estava fazendo. Então, houve um boicote do processo de produção de emancipação dessas mulheres. Então, como é que essa mulher... Então, a economia solidária... E aí a gente falou, não, a gente só é economia solidária se a gente parar aqui agora, nesse 5º ano, e olhar e ver o que a gente vai fazer com isso daqui. Porque aí a gente é economia solidária de verdade. Não é que a gente tenha a resposta, não. Mas a gente vai parar, vai olhar essa realidade aqui e não vai se deixar seguir mantendo essa realidade. A partir daí a gente fez... Né, implementou diversas ações de tentativa, de reparação, experimentações mesmo. Porque assim, né, pegou um elemento que a gente tem aqui, uma experiência lá, e a gente vai fazendo dentro daquele coletivo, experimentando. Né? Então, assim, a economia solidária, ela prevê, antes de tudo, um compromisso muito grande com essas pautas e com esses princípios. E uma vez que a gente fecha o olho e descanse, a gente vai para o automático e aí... Isso tem importância muito grande, isso que ela está colocando, porque essa é uma verdade. Você tem uma presença muito grande das mulheres, mas nem sempre isso realmente se traduz numa situação de equilíbrio entre mulheres e homens dentro da própria economia solidária. Na rede de gestores públicos de economia solidária, que nós estamos agora, a Bahia tem a Secretaria Executiva, nós temos uma grande maioria de companheiras mulheres dirigindo a economia solidária em vários estados do Brasil, secretárias adjuntas, coordenadoras, mas dentro de uma situação de sistemas que às vezes governos, inclusive governos de esquerda, governos do próprio PT, governos de outros partidos, não tem o apoio necessário para desenvolver um bom trabalho, acaba sendo sobrecarregada, pelo contrário, acabam tendo atitudes, sendo vistas como militantes que ficam ali sem equipe, sem condições de desenvolver bem a economia solidária. Aquela paixão, né? Tem realmente vontade, mas não desenvolve bem. E, então isso acaba sobrecarregando mais ainda.
Então é uma economia que tem uma presença muito grande de mulheres, mas tem ainda a necessidade de trabalhar muito para fazer com que isso seja. Mas tem a ousadia de Tem pensar. a ousadia de pensar. Isso, assim. esse papel. Isso, isso tem uma importância muito grande. Então, nós temos, então, Fábio, Amadeu, Fabiola está ali atrás da câmera. Eu faço questão de mencionar sempre para que quem está nos vendo saber que tem ela aqui presente com a gente. Então, essa utopia militante, o Cindy batizou a economia solidária como uma utopia militante, né? Um sonho que precisa ser regado o tempo inteiro, e a gente vê que ela é uma necessidade que a vida está colocando diante da economia predatória que existe no mundo, essa economia das guerras, essa economia de conquista de civilizações, de destruição de povos, para que alguns possam vender petróleo, possam vender armas, possam anexar mais territórios à sua identidade, né, americana ou europeia, ou o que for. Então, isso aí é essa economia grande atual. E é essa necessidade de ter novos tipos de troca, de sistemas que possam preservar a floresta amazônica. Os maiores preservadores da floresta no mundo são os povos indígenas. Os povos indígenas, no entanto, sofreram nesse período recente do Brasil enorme afronta do Estado brasileiro, do poder público, os povos indígenas. A gente vê a situação lá do povo Yanomami. Isso aí, e tem gente que pensa que isso é mentira, tem gente que vê na televisão e ainda continua achando que é mentira. Jair, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que está fervendo na minha cabeça esses dias, e eu estou achando que tem a sincronicidade de trazer essa questão do feminino, né? E essa semana eu e o Fabiola, a gente ficou muito conversando, uma novidade assim, aberrante, que eu ainda estou estarrecido, que eu não conhecia esse negócio do Red Pill, a pílula vermelha. Né? Estão sabendo disso? Que Eu vi. ontem foi uma matéria no Fantástico. Isso, né? Fantástico. Mas eu já estava acompanhando com o Twitter, eu vou assim também para dar aquela... O que as pessoas estão falando? Né? Eu dou aquela olhadinha assim, aí, ai senhor! É isso, então, mas assim, vou tentar resumir porque é muita informação, mas basicamente o Red Pill é um movimento de homens que cultuam o ódio às mulheres, são discursos de ódio contra as mulheres, né? E isso como um empoderamento masculino. E assim, indo para a minha infância, que foi uma infância num ambiente machista, né, que o mundo era machista, isso era inconcebivelmente antimasculino, entendeu? É uma coisa assim que dá tanto nó na cabeça, mas eu comecei a pensar, o próprio, assim, vamos supor que o exemplo supostamente foi denunciado isso, supostamente, no Fantástico, mas ao mesmo tempo, esse homem que está sendo o pivô lá, ele ganhou essa projeção, que com certeza hoje ele tem muito mais seguidores do que ele tinha ontem. Mas a própria Rede Globo, que fez essa suposta denúncia, uma das coisas principais agora, que no Twitter agora só tem um assunto, Big Brother. Sim. E eu não assisto, graças a Deus, né? Mas assim, eu procuro saber o que está falando. E eu percebi que existe um culto deliberado ao ódio. Você tem quadros, pelo que eu entendi, você tem quadros de você botar uma pessoa contra a outra, gera situações de conflito, sim, para você gerar figuras que vão ser odiadas nacionalmente. Então, a gente, na verdade, a gente está vivendo uma sociedade que assim, de adoração ao ódio. Isso alimenta, né? E essa adoração é a coisa mais fácil de você manipular as pessoas através do medo. E, na verdade, o ódio é o medo. É o medo envenenado, o medo fermentado vira ódio. Né? Isso, perfeito. E um olhar feminino é um olhar oposto ao olhar de cuidado, o olhar de nutrição, o olhar materno, né? É o olhar para curar, porque o homem está numa sociedade profundamente enferma. E assim, eu volto a já disse, acho que eu já disse isso aqui, eu não sei se eu falei aqui no Genipapo, mas o meu bilhete de encarnação foi para ver o fim desse mundo como nós conhecemos. Eu não saio daqui satisfeito antes de ver o fim desse mundo e o governo de novo, porque está com o prazo contado. Eu tenho um amigo que disse que o que nós estamos vendo hoje é pecados velhos vestidos de pecados novos. Porque, na verdade, toda essa situação ela não é de agora. Ela é de muito. Ele assim, ó, São Brás, eu sou devoto de São Brás. Já salvou outra pessoa no Genipapo aqui. Na realidade, ela existe há muito tempo isso, né, Fábio? Se a gente for ver quantas ondas já
existiram na Terra, né, ondas disso, ondas daquilo, e a maior parte delas se esvai em algum momento e desaparece, né? Aqui o Brasil viveu agora um período que a gente acreditava que talvez a gente não saía, muita gente pensava assim, não vai sair disso. Não está fácil. Mas ainda não saímos. Não, mas de qualquer maneira nós estamos... Eu não. Vai a missão brava. O assunto. Eu acho que é o assunto. Tirou uma coisa na garganta aqui, É um ó. assunto pesado mesmo, nossa. Nossa. Dá para você, olha, ele viu essa imagem, né? E acho que a ação mais solidária, né, do que o ato de amamentar. Essa... Tem uma foto que é muito emblemática de uma mulher que está amamentando um bebê e um macaquinho. É Essa macaquinho? foto. Tem um porquinho, né, também? Eu já vi do macaquinho. Ah. Isso é essa foto pra mim, cara. Porque acho que a solidariedade tem que ser além do humano, né? Porque nós estamos todos aqui no mesmo. É uma embarcação. E se a abelha resolver, ó, não estou mais aqui não, galera. Daqui a 4 anos não vai ter mais ninguém. Então a gente tem que cuidar de todos, né? Então, deixa eu ver se voltou. Então, isso é algo que a inquietude do ser humano, né? Na verdade, a inquietude do ser humano. O que faz tudo isso acontecer é o pensamento do ser humano, na verdade, interferindo na natureza, interferindo na vida, criando movimentos o tempo inteiro. E uma parte substancial desse movimento vem de toda uma situação de brutalidade, de ignorância. De vez em quando eu digo que eu estou na Terra procurando viver um jeito de diminuir minhas ignorâncias. Porque essa é a grande tarefa de todos nós. E a sociedade como um todo, do coletivo, ela tem uma facilidade muito grande de ser arrastada para situações que não deveria, mas que é arrastada. Então isso é aqui em várias partes do mundo. Então eu olho com muito cuidado toda a informação que vem através de televisão, através da grande mídia, para que a gente possa avaliar exatamente o que é aquilo. Porque essa história que você está falando, né, do Big Brother, essas coisas todas, a armação ilimitada é isso, que era aquele programa que existia, alimentava a juventude brasileira às 5 horas da tarde, de ódio, de rancor. Eu não lembro isso não. O Leonel Brizola denunciava isso. Pois é. Não, tem uma referência tão luminosa. É totalmente revolucionário. Essa armação é o vento que está batendo. Tem que virar um pouco, porque ele joga partículas o tempo todo e a gente está falando aqui, é sério. Então isso aí já existe há muito tempo. O Leonel Brizola denunciava a Globo que ele achava que era uma máquina. Não, eu vou buscar isso. Eu vou buscar isso. Onde é que tem esse ódio todo? Eu vou buscar isso no milênio passado, porque eu nasci no milênio passado. Então o Leonel Brizola dizia isso. Pois é, o Leonel Brizola dizia isso, que a Globo era o quê? A Globo era um sistema que ficava 24 horas por dia ali jogando a traição, a violência, o assassinato, o sangue, a notícia, que aquilo ali a criança começava a ser inoculada aquilo ali desde a infância, e você imaginava um ser humano adulto que seria gerado a partir dessa carga de nocividade o tempo inteiro. Isso é a sociedade atual, onde não se pune ainda o feminicídio do jeito que tem que punir, onde não se pune a corrupção da maneira que tem que se punir. Né? Você vê que no Oriente, em alguns países asiáticos, o cara que pratica corrupção e que é descoberto e tal, tem gente que tira a própria vida, porque ele fica diante da sociedade em uma situação completamente desmoralizada. No Brasil e nos países do Ocidente isso não acontece. Acho que está institucionalizado na essência do brasileiro. Isso não acontece. Então as pessoas são muito aceitam com facilidade situações que não podiam ter normalidade nenhuma, essas situações. O próprio racismo, né, uma situação que a gente vê. E a internet ela ampliou isso muito, ampliou essa capacidade do ser humano de ser bruto, ser grosseiro, ser ofensivo, e ampliou muito. Se sentindo protegido, né? Protegido né? pelo avatar. Porque as pessoas elas não têm coragem de chegar para outro ser humano e expressar um ato de racismo ao vivo, presencial, mas elas fazem pela rede social. Elas alimentam uma rede social. É o comportamento de manada, né? Porque... Pois é, e quando tem
dirigentes, né, do país que praticam, que fazem, então as pessoas se sentem com a licenciosidade para fazer, para praticar também, porque assim, a vida é assim, o mundo é assim. Isso entre aspas, é na cabeça das pessoas. Estava querendo. Certo. Salvador está aqui mais uma vez, que ela desse um depoimento sobre. Ela tem uma economia, que ela é uma dessas pessoas que vende há mais de 30 anos na rua. Né? Tira essa máscara um pouquinho e a sacola, meu Salvador, chega aqui um pouquinho mais perto. Pode ficar aqui. Não. Senta aqui, fica aqui nessa. Encaixa lá, encaixa lá. Da professora. A senhora nasceu em Itaperuá, Bahia, veio para cá pequena. Conta aquela história, a senhora foi trabalhar na casa de uma senhora que. O que aconteceu? Conta, achei tão interessante. Boa tarde, todo mundo me conhece. Pode falar um pouquinho mais alto que para cá. E eu nasci, papai e mamãe, era assim, tipo cigano. Em cada lugar que ele vivia, ele tinha, mamãe tinha uns filhos. Mamãe teve 24 filhos de papai. E aí, a maioria dos meus irmãos, nasceram em Itaperuá. E os mais velhos nasceram em Riachão de Japipe. Minha irmã mais velha nasceu em um lugar que chama Buqueirão. Agora, eu não sei onde é. E aí, com essa vivência toda, a gente foi. Eu me batizei em Itaperuá, os outros irmãos meus. E depois papai levou a gente para Jacobina. E depois a gente levou uma boa vivência em Jacobina, no Serrolândia. E depois disso, meu irmão veio logo com 24 anos para cá, comprou um terreno aqui em São Cristóvão, fez uma casinha. Mas antes disso, quando ele pegou mamãe, a gente foi morar no Palmiúdo, levou uma boa temporada no Palmiúdo. Depois veio para São Cristóvão. E aí eu vim para aí. Mas naquele tempo as coisas eram muito dificultosas. E aí eu fui trabalhar numa casa aqui em Itapuã, pro lado do Farol. Aí eu amanheci o dia cantando. A mulher mandou botar uma comida pro cachorro 6 horas da manhã, não me esqueço. E aí me deu aquela vontade de cantar, eu fiquei cantando. Aí ela fez: isso é hora de você cantar, amanhã você vai embora. Quando foi no outro dia, arrumei minhas coisas e vim embora para casa. Muito choro, chorei dentro do ônibus a vida toda chorando. Aí quando eu cheguei em casa, eu te chamei lá. Mamãe disse: Salvadora, minha hora, mamãe. Não fique chorando não, que você vai arranjar outro trabalho. Aí ela me manteve, aí a gente começou comprar as coisas para vir para aqui para Itapuã vender na feira. A gente foi criada aqui na feira de Itapuã. Nossos problemas de doença, abaixo de 10 se curou com o doutor Nelson. É um grande médico aqui de Itapuã. E aí a gente foi trabalhando, aí ela fez: Salvadora, em hora, mamãe. Você vai pegar os quiabos lá onde é os planetas dos macacos, em São Cristóvão, do outro lado. Aí eu pegava os quiabos, tirava os quiabos do pé, e a flor chamava, a flor grandona bonita, que chama cravo do defunto. E aí eu fazia aquele moinho e vinha para cá vender na feira na mamãe. Mamãe vendia ovo de galinha de quintal, mamãe vendia empim, mamãe vendia pimenta. Eu catava uma pimenta ali no Jardim das Margaridas. O empim que mamãe comprava era do Jardim das Margaridas. Um bocado de coisa que eu também pegava no Jardim das Margaridas e procurava os pandeiros do Macau, porque ali antigamente não era isso. Era um homem que um padre, que tinha uma bolsa sem nome, tinha de tudo. Aí mamãe comprava as coisas lá para vender aqui. Já há 30 e poucos anos que a senhora viu. E aí pronto, eu comecei a trabalhar nas firmas, fui trabalhar numa firma aqui da Itapuã. Levei 7 anos trabalhando de carteira assinada na obra. Era novinha. Tinha de 15 para 16 anos. Comecei a trabalhar na obra, vai, nessa vivência da obra, conheci as pessoas de Itapuã, conheci Dorival Caymmi, aí em Itapuã,
nessa época. Mamãe também conhecia ele. E aí a gente foi vivendo, e depois da obra eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde, de Educação, aí no Centro Administrativo. Trabalhei muito num lugar que chamava, não esqueci agora o nome do prédio. Eu chamei a senhora só para dar esse toque, um exemplo de alguém que trabalha aqui, né, uma boa parte da vida dela, ela, né, você vai na casa dela, ela tem a casa lá que ela construiu, que ela batalhou para conseguir, desse trabalho, né, que depois que ela pegou esse ritmo de vender, né, primeiro lá em São Cristóvão, ficou ali naquela passarela do shopping em Salvador, e com a pandemia ela parou. E quando retomou a coisa, a filha dela disse: não vai lá mais não, porque ela estava muito agressiva, muito concorrido. E aí ela disse que ia voltar, a filha não queria que ela voltasse. Aí, dona Salvadora, vem para cá. E aí aqui ela está assim, convivendo, podendo desenvolver, além do trabalho que ela faz, essa convivência com várias pessoas que desenvolvem o trabalho de música dela. Então acho que isso faz parte da necessidade que a gente tem de compartilhar. A gente vai voltar a conversar com eles, mas é muito importante esse testemunho que a senhora deu, Carla e Jair, nossos dois convidados hoje do Genipapo. Olha o Genipapo aqui, já estamos chegando já no momento de concluir, hein? E a minha vivência, o que eu aprendi foi na minha adolescência, foi na roça, trabalhando na roça de enxada. Tinha 15 tamboretes de enxada. Papai chegava na roça e dizia que dava aquela tarefazinha pra gente, ó, cumprir. Botar, chegar a terra para os pés de feijão. E aqui agora na casa dele tem duas cantadeiras assim, Dona Salvadora e a Sabiá. Eita! E aí, eu estava duro, o papai disse: hoje você tem uma. Eu vou passar o Genipapo aqui, viu? Posso? Que depois a gente vai marcar um Genipapo com a senhora, só para a senhora montar essa história, tá bom? Passa. Que água assim, a gente tem que. Mas a gente teve história para contar no dia de Salvador. Dona Salvadora falando, eu me lembro só da. Ó, eu falando aqui, ó. Me metendo a falar de música. A música de. Acho que é de Gilberto Gil, aquela Queremos Saber. Que fala justamente todas as descobertas, o desenvolvimento, a pesquisa, ela é para Quando quem? vamos ter raio laser mais barato. Exatamente, é para quem, né? Então, sim, é possível a gente pensar em mundos, em desenvolvimento solidário, em outros tipos de desenvolvimento. Agora é isso, né? Para onde a gente está caminhando, para onde a gente está descobrindo, para onde a gente está desenvolvendo tecnologia. É uma Que notícia tecnologia? de fato para saber do itinerário, Exato. do poder, da ilusão do poder. Isso, para onde vai? Para onde vamos? Então, chegando, né, mais aqui próximo já do final aqui desse Genipapo, vou bater essa bola aqui com o meu amigo Fábio e ele vai encaminhar para a gente fazer essas considerações finais, né? O Jair Santos falou, né, que o Genipapo lembra esse globo, né, essa esfera do planeta Terra e que vem de... Lá de muito tempo atrás, né? Milhares e milhares de anos antes do dilúvio universal. Pois é, caminha aí para a gente esse papo tão maravilhoso, tão importante como esse. Então, eu quero evocar agora uma imagem mais luminosa, né? Antes da gente começar a gravação, né, a Carla estava falando do Orkut, né? E pela sincronicidade, né? Não é do seu tempo não, mas eu também ouvi falar. Eu ouvi falar que existia um negócio desse aí. E você, logo na sua primeira fala, você falou de algumas maneiras de economia solidária, a economia a partir da dádiva, né? Sim. E eu quero dar um testemunho, né, de uma experiência pessoal muito preciosa que a gente está fazendo aqui na Casa Verde de Itapuã, que foi uma brincadeira do Pula, Passe um Livro Adiante, que começou no Orkut. A gente assim, oferecia um livro, você ganhava um crédito para escolher algum livro que tivesse oferta. Sim. E nessa brincadeira, no Orkut, foram quase 1000 livros, foram para o Brasil inteiro, num período de alguns anos. Depois a gente conseguiu transformar isso numa estante física, na época na Casa da Música. Em 2020 foi encerrado por conta da pandemia, agora estamos de volta aqui
na Casa Verde Itapuã, tem a estante do pulo ali na frente da casa, né? Os cachorros estão. Os cachorros são leitores vorazes. Pois é. Mas eu não posso criticar alguém por amar o livro. Mas assim, o testemunho que eu quero dar, né? Porque assim, os livros são uma coisa que eu tenho uma paixão, assim, realmente é algo assim, das coisas, o que eu mais amo são os livros. E eu quero dar esse testemunho que eu me torno, graças a essa experiência, eu me tornei um milionário de livros. Porque cada livro que eu passo adiante, voltam 10. É sensacional. Eu recebo livro de toda hora, chega alguma encomenda no correio, opa, chegou um livro ali. Justamente o que eu queria ler. É sensacional, porque eu acho que é uma energia que você gera no universo. Então eu estou dando esse testemunho de uma experiência pessoal minúscula. Mas eu acho que é assim, né, de um em um que a gente vai diminuindo nossas ignorâncias e transformando o mundo num planeta que possa ser mais feminino. Acho que a gente tem que caminhar para esse planeta, essa terra, a mãe Gaia, a mãe Terra. Ou senão a gente vai ter que... Pachamama. Ou melhor nem pensar nessa... Vamos caminhar porque não tem outra opção. Então, passando aqui para Salvadora, também conhecida como Roxinol, na capoeira, que tem uma benção, uma rasteira, rapaz, se segure. Eu agradeço por estar aqui, com o senhor Amadeu, e o pessoal aqui, muito obrigado. E quando eu tiver a minha oportunidade, se o senhor Amadeu me chamar para eu conversar de ginipapo, aí eu vou conversar mais. Mas de ginipapo é muito bom passar. É ótimo. Traz aqui para cá. Obrigada, nossa amadora. Também agradeço. Eu acho que é uma tarde de partilha, eu acho que de fortalecimento também. Sai com... A gente vai refletindo, renovando também, renovando compromissos com a nossa vida, né? com o mundo, com a vida do outro. E aí a história pequena do livro que fica, meu Deus, é verdade. E aí, né, a gente vai fortalecendo, é uma música que um traz, é uma história, né, que nossa querida, maravilhosa Salvador, que eu te sigo no Instagram, viu? Sigo horrores, curto tudo. Traz, lembrando da gente, né, da dimensão das coisas, assim, quantas coisas podem ser profundas, né, extremamente profundas, né, e simples, né? Isso é maravilhoso. Eu agradeço também pela companhia do meu companheiro Jairo, né, que foi uma grande surpresa, um grande presente que a Economia Solidária me deu, de verdade, Jairo. Eu agradeço muito, agradeço também a vocês, né? E vamos lá, a gente vai se comprometendo. A Casa Verde também, acho vida longa a Casa Verde, vida longa a Casa Verde, que continua gerando muitos frutos. Que seja uma casa frutífera mesmo, Amém. Fértil, extremamente fértil, sempre viva, extremamente viva. Quando eu falei com o Jairo, aí ele imediatamente citou seu nome. E Jeane, minha companheira, já tinha falado, já tinha citado Carla, e Jairo citou Carla, e estamos aqui, né, e vai ficar aí para todos, né? A partir do dia 6 de março, mas vai ficar no canal do YouTube. Peço que todos que assistem possam ir lá, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Né? Sejam solidários. Viver Dona Salvadora. Dona Salvadora. Ginipapo, a gente só tem que agradecer, né? Na realidade, o movimento da vida é esse, a gente pensando que é preciso acender sempre a esperança, ter a capacidade de acreditar na vida. Eu penso que tem dois movimentos muito importantes que devem ser realizados por todos os seres humanos. Um é a ação. A gente deve agir naquilo que a gente acredita, que a gente sonha, que a gente quer. O ato de agir é muito importante. Eu acho que nos aproxima muito da divindade, porque é. E o outro, na realidade, é a gente também acreditar, sonhar, viver essa possibilidade de unir pessoas para refletir, examinar a vida, pensar que é possível outra coisa diferente da vida que a gente vive cotidianamente, acreditar, sonhar com isso. Porque quanto mais pessoas sonharem com isso, mais, o que chamam de massa crítica, né? Mais seres humanos estarão dispostos a salvar o planeta. Mais seres humanos entenderão que é preciso que esse lado materno da vida realmente se consolide e cresça cada vez mais. Mais seres humanos acreditarão que
que a violência não é o caminho da solução das coisas. E quando eu falo violência aqui, não falo uma violência apenas física, da guerra, mas falo da violência contra a natureza, da violência contra a identidade das pessoas, da violência que é promovida pela discriminação contra os seres humanos, seja de que espécie for. Então, quanto mais unir pessoas, e lugares como esse, como a Casa Verde, é muito importante para isso. Porque talvez a gente não salve o planeta todo, como a gente sonha, mas é possível que a gente consiga fazer com que muito mais pessoas possam ler livros, possam pensar semelhantemente a quem pensa que deve manter a vida dos povos indígenas, a existência deles, que não tem que ter racismo, que não tem que existir violência contra os seres humanos nenhum. Então, a gente pode gerar isso. Hoje à tarde eu cheguei aqui e encontrei muitos jovens. Hoje eu estou inspirado por Greta Thunberg, onde eu estava assistindo e vendo milhares de crianças nas ruas do mundo inteiro lutando contra a situação do clima, inspirado por uma jovem. Isso tem uma importância muito grande, porque embora a gente venha lá do milênio passado, é preciso a gente olhar para frente, olhar para o futuro, porque no futuro, esse futuro que eu chamo, é essa juventude, essas crianças, porque a quantidade de jovens que morrem, jovens negros que morrem nas periferias do Brasil é muito grande. Continua acontecendo e isso não resulta em nenhuma atitude real do sistema para acabar com isso. Isso existe. Então, nós, na inspiração do Ginipapo, que a gente saiba dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas ansiedades pela vida, das nossas angústias, fazer um bom suco. E beber da água da vida. E o Ginipapo, eu passo o Ginipapo com a Fabiola, que o mês é de março da mulher. Concretize aqui a sua presença, pelo menos numa palavra aí para essa turma que está vendo a gente. Gratidão aí. por estar conectado com essas frequências, com esses saberes maravilhosos. Saio daqui energizada, abastecida. Adorei saber mais e me aprofundar sobre a economia solidária. Então, assim, poxa, minha reverência a vocês, viu? Gratidão. E ao tempo que eu fui aqui mostrando. Chegou ela Edu, falando, querido. chegou outro solidário. Bom, Pronto. o Ginipapo volta aqui para minha mão e eu, como a gente sempre. Só dizer que quando você estava falando das instituições, né, eu me lembrei de Dom Helder, né, pelo que ele falava que por tudo que ele viajou pelo mundo, ele não viu a solução através das instituições. E as instituições, à medida que vão crescendo, vão pesando, vão se comprometendo, né, chegando ao ponto realmente delas simplesmente quanto instituições às vezes não conseguir dar conta, né? E aí ele chamava as minorias abraâmicas, né? Que são pessoas comprometidas que estão em diversos locais, diversas instituições e no governo, fora do governo e tudo, mas que são pessoas que realmente são comprometidas, né, com essa solidariedade, com essa necessidade de crescer e ver o outro crescer também, né? E tudo passa. O que é que permanece? Ginipapo. Esse é o momento.